Ó, retornou os endereços. Ele tá pensando. Cara, por algum motivo ele fez também uma chamada de BGP, que a gente consegue ver aqui, ó, get router BGP. Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo do canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre inteligência artificial. Eu espero que o meu notebook fique vivo até o fim dele. Eu fiquei bastante tempo pensando como poderia ser um vídeo sobre inteligência artificial, porque vocês sabem, eu não gosto muito de teoria. Na verdade, eu até gosto de teoria, se ela tiver aplicada à prática. Então, se eu conseguir explicar a parte teórica enquanto eu estou dando um exemplo prático, para mim é o ideal, é o melhor dos dois mundos e é assim que eu gosto de fazer, é assim que eu gosto de estudar. E eu fiquei pensando, né, como eu poderia gravar esse vídeo, até que me veio aqui à mente, né, uma belíssima ideia de rodar uma IA local, explicar todos os conceitos por trás através de comandos Python, né? Então a gente tem o código aqui Python que interage com o API da IA. Também no final desse vídeo nós vamos construir um agente de IA. Na verdade já está construído. Eu vou explicar o código, colocar algumas demonstrações práticas aqui também, até para esse vídeo aqui não ficar com 2 horas de duração. E todo o código já está disponível no GitHub. Não sei se esse texto aqui vai estar disponível do site até vocês verem o vídeo. Tá, mas enfim, vamos lá. Primeiramente, vamos fazer uma introdução aqui. O que a gente vai aprender nesse vídeo? O Llama. Ah, tá. Essa aqui não era a intenção, acho que tem que deixar assim? Não, eu não sei. Vamos lá. O Llama rodando localmente. A instalação do OpenWeb UI, na verdade, já está instalado, eu só vou mostrar o comando. Como as IAs funcionam, interagindo com a IA via código, engenharia de prompt, tá? Isso daqui para mim é uma das partes essenciais desse vídeo, juntamente com a criação de um agente simples, né? Um agente de IA. E a gente tem alguns requisitos para conseguir não assistir esse vídeo, né? Porque assistir vocês vão conseguir, independente do computador de vocês. Mas se vocês quiserem fazer esses exemplos que estão aqui descritos, você vai precisar de um computador com Windows ou Linux, não sei se no Mac vai funcionar. O tutorial eu estou gravando no Windows, por uma questão de... Eu acredito que muita gente vai estar usando o Windows, então eu prefiro já gravar em Windows. É extremamente recomendado, tá? Eu não posso clicar nisso daqui, caramba. Pronto. É extremamente recomendado você ter uma placa gráfica com CUDA cores, ou seja, uma placa da NVIDIA. Se eu for olhar aqui meu hardware, a minha placa de vídeo, como é o nome do negócio? Firmware, não. Caramba, velho, tinha um negocinho que mostrava os hardwares instalados. Não sei. Minha placa de vídeo é uma GTX 1650 Ti de notebook, tá? Então não é uma placa potente, é uma placa que tem 4 GB de memória de RAM, de video RAM, então dá para rodar modelos pequenos e para fazer esse laboratório aqui todo, né, até o código do agente, vai ser possível fazer. Obviamente, vai ser um pouco lento, tá? Mas a gente consegue usar IA para estudo local, a gente consegue rodar alguma coisa dessa forma. Eu coloquei aqui um mínimo de 16 GB de RAM, é o que eu imagino que seja. Esse notebook tem 32, então eu não consigo parametrizar o que seria o mínimo para rodar esse daqui, até porque eu tenho um monte de programa aberto. Mas eu acredito que para o computador não explodir vai ter que ser 16 mesmo. O Ollama, que é uma ferramenta que permite rodar modelos de linguagens LLM localmente de forma simples. E o OpenWeb UI, que é uma interface para o Ollama. O OpenWeb UI a gente só vai precisar na hora de criar o nosso agente, porque lá fica muito mais simples de fazer isso e é mais intuitivo, né? Mas o Ollama a gente consegue fazer. Os outros códigos a gente consegue fazer só com o Ollama. E antes de começar, eu quero deixar aqui um aviso, tá? Eu não sou um especialista de IA, minha intenção é passar exclusivamente aquilo que eu sei sobre IA. E... Caramba, velho, cliquei de novo. E como é possível usar de forma mais inteligente a IA no seu dia a dia, do ponto de vista que a gente já está trabalhando algumas décadas aí com computadores, tá? Eu comecei a desmontar computador com 13 anos, não sei. Enfim, aqueles cursos de técnico de hardware. Então, beleza. Dito tudo isso, a gente pode começar. O que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Antes da gente começar a entender o que é um modelo, o que é cada coisa, você vai baixar o Ollama. O Ollama é uma aplicação, você vai dar next, next, next install e você vai ter ela rodando no seu computador. Então, você vai vir aqui em download, ele já vai baixar. Se você tiver com Linux, eu não sei como é que seria, mas eu acredito que você consegue fazer até um apt install Ollama, tá? Depois que ela estiver instalada, ela vai estar disponível aqui para você. Abre ela. Ela já tem uma interface extremamente parecida com o ChatGPT. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui do lado, vai vir em Settings e vai
marcar essa opção, Expose Ollama to the Network. Aí você vai ter acesso à API do Ollama e você vai conseguir fazer as requisições. Outra coisa, você também vai precisar baixar um modelo. Tá? E o que é um modelo? A gente pode cair na parte teórica. Um modelo, basicamente, é uma função matemática gigantesca, composta por milhões ou bilhões, né? Ultimamente são bilhões mesmo, de parâmetros, treinada para prever o próximo token, a gente já vai ver o que é o token, em base em um contexto anterior. Então, o que é um dado importante sobre o modelo? Ele não armazena fatos, ele armazena relações estatísticas entre padrões. A IA não sabe que uma maçã é vermelha. Ela sabe que, estatisticamente, os textos que nós humanos produzimos associam uma cor vermelha à maçã. Então, se eu vim aqui no Ollama, que eu já tenho um modelo instalado, e perguntar qual a cor comumente associada a uma maçã, ele vai me responder alguma coisa, provavelmente vermelha. Ah, tá, ele está fazendo um processo de pensando aqui, então ele vai pensar, né? Em vez de dar só a resposta direta. Eu deveria ter usado outro modelo como Ministral, que eu acredito que ele não pensa, ele só vai lá e dá a resposta. Mas enfim, uma hora ele vai mandar aqui. Então, o que a gente tem que ter em mente? Que o modelo ele não é uma base de dados, ele não sabe as informações. O que ele sabe é uma relação estatística entre as informações. Ele sabe que toda vez que ele vê um conjunto de palavras, né, que tem um sentido, um texto, normalmente aquele texto, outro texto vem associado a elas e é isso que é a resposta. Ele é mais parecido com uma função de probabilidade altamente dimensional e não uma tabela estática. Então, o que a gente tem que se lembrar de um modelo? Ele não é uma base de dados, ele é uma relação estatística. Vamos ver se ele já respondeu. A cor mais comumente associada a uma maçã é vermelho. Tá? Respondeu em inglês, ele não entendeu que eu fiz a pergunta em português, mas enfim. Entretanto, as maçãs podem vir em várias cores, como verde, amarelo ou até mesmo rosa. Eu não sabia disso. Tá? Pode ser que essa informação seja falsa também. O modelo pequeno pode estar alucinando ou não, né? Não sei. Teria que pesquisar. Vermelho é a cor típica que as pessoas visualizam quando pensam numa maçã tradicional, especialmente por referências culturais, everyday language, tá. Enfim, tá? Então ele sabe que estatisticamente, né, os textos associam a maçã à cor vermelha e não que a maçã é vermelha, tá? O modelo de IA, ele não guarda informações, ele não sabe das coisas, ele sabe das relações estatísticas. E como que a gente instala o modelo aqui no Ollama? O Ollama, quando você instala ele tem um terminal próprio dele. Então, se eu vim aqui digitar Ollama Help, eu vou ver que eu tenho algumas opções aqui, entre elas o pool. Então, eu posso puxar um modelo de um repositório. O OpenWebUI a gente consegue fazer isso também de forma um pouco mais gráfica, mas basicamente seria Ollama pool e o nome do modelo. Os modelos bons, né, enfim, tem diversos modelos, mas, por exemplo, os que eu costumo usar é o Ministral. Imagino que seja o Ministral 3 mesmo. Sim, é o Ministral 3, com 3 bilhões de parâmetros. Então, seria basicamente Ollama Pool Ministral 3, 3B, né, que são os 3 bilhões de parâmetros. Ele tem um tamanho de 3 GB. E eu também gosto de usar os modelos Qwen, que é o Qwen 3. Aqui. E aí tem o... Eu acho que eu tenho dois modelos aqui do Qwen instalados, que é o de 4 bilhões e o de 8 bilhões, tá, de parâmetros. Então vai ser o Qwen 4 aqui e o de 8, que é esse daqui. Eu vou instalar um modelo aqui com vocês para vocês verem o processo. Só deixa eu achar, vamos pegar aqui algum modelo, o famoso, né, da DeepSeek. Né? Vamos pegar aqui o DeepSeek R1, eu acho que é esse. Aqui tem um modelo pequeno de 1.5 bilhões de parâmetros, vamos baixar ele. Então copiei o nome, estou aqui com o Ollama Pool, só vou trocar e colocar DeepSeek. Aí ele vai começar o download, aí um download de 1 GB. Podem ver que esses modelos aqui são extremamente grandes. E esses modelos é o que vai carregado na memória da placa, né, para você poder fazer todo para IA funcionar. E via CPU isso se torna um processo extremamente moroso, né, porque a CPU ela processa de forma serial e não de forma paralela como é uma placa gráfica. Inclusive tem um vídeo dos Caçadores de Mito mostrando essa diferença enquanto uma CPU pinta um quadro, acho que é da Mona Lisa, e uma GPU
faz o mesmo serviço, né? Um vídeo bem legal. Inclusive, estamos aqui, vamos lá. Vamos lá. Caçadores de mitos, GPU versus CPU. Tá esse vídeo aqui de 1 minuto e 33. Então aqui é a CPU. E agora aqui a diferença quando é uma GPU, né? Pronto. É basicamente isso que acontece com a IA também. Então, o modelo está baixado, eu já posso vir aqui. E se eu procurar aqui por DeepSeek, eu vou ver que eu já tenho a opção de usá-lo. Então, vamos fazer a mesma pergunta aqui para ele, para ver o que ele responde. Qual a cor comumente associada a uma maçã? A cor comumente associada a uma maçã é a cor amareira ou amarelo e verde, que são cores habituais para Haskell Ultra em frango ou Haskell... Meu Deus do céu. O parâmetro já se perdeu, né? Como vocês podem ver aqui. Um modelo deu uma resposta bonitinha, só errou o idioma, mas o outro enfim. Só que tem uma diferença, né? Esse aqui pensou por 54 segundos, esse daqui por 2,9. Talvez esse aqui seja um excelente modelo para fazer... Não, talvez não seria muito bom pra gente, não. Né? Vai saber que merda que ele faria. Enfim, basicamente é isso o modelo. E como que o modelo é treinado? Esse é um detalhe importante. Numa visão extremamente simplificada, o modelo ele recebe um texto, né? Pode ser um livro, pode ser a própria internet. Ele divide e transforma o texto em tokens. Ele é exposto a uma sequência de tokens e tenta prever o próximo. Se ele erra a previsão do próximo token, ele mede o erro, ajusta os parâmetros para errar menos e repete isso bilhões e bilhões de vezes até minimizar o erro médio. Os parâmetros são valores numéricos ajustáveis de um modelo que controlam como as entradas são transformadas em saídas. Os parâmetros durante o treino são ajustados através de algoritmos de otimização. Então, basicamente, o modelo ele recebeu um texto qualquer, né? Então, sei lá, ele pegou O Senhor dos Anéis, a obra do Senhor dos Anéis inteira. Ele recebeu esse texto, ele começa a olhar os padrões dentro desse texto. Então ele vai ver que as palavras, por exemplo, Hobbit aparecem N vezes, ele vai ver que a palavra Gandalf aparece N vezes. Esses padrões ele vai começar a assimilar e vai transformar isso em um token. Então, hobbits são pequenos. Isso daí poderia ser um token, que ele dá um valor numérico, e toda vez que ele vê que hobbits são pequenos, ele já sabe que aquilo é um token. Ou não, poderia ser hobbits. Isso daqui vira o token 10, por exemplo. São, que é o token 19, e pequenos, que é o token 12.834. E a gente faz a pergunta, o que hobbits são? E normalmente, porque ele sabe, né, ele já identificou as estatísticas, ele sabe que toda vez que ele vê o token 10, o token 19, o próximo token normalmente vai ser o 12.834, então ele responderia pequenos. Tá? De forma extremamente simplificada, é isso que acontece durante o treinamento de um modelo. Esses treinamentos eles são extremamente caros e demorados, são feitos uma única vez, né, ou raramente eles são retreinados um modelo. Os dados de treinamento eles são textos públicos, livros, artigos, código, documentação técnica e, entre aspas, a própria internet. Que todo o texto da internet, o modelo pode ser treinado com isso também. Então, treinar um modelo é um processo de ajustar seus parâmetros para que ele aprenda padrões estatísticos a partir de grande volume de dados. É por isso que ele sabe que comumente, né, uma maçã é associada à cor vermelha, porque isso é algo estatístico, né? Eu acho que todo mundo que para pensar numa maçã acaba pensando na cor vermelha. E treinar um modelo é ajustar seus parâmetros para que ele internalize regularidades estatísticas presentes nos dados. O modelo ele não aprende o mundo, ele aprende como os humanos escreveram o mundo. E dentro dos modelos a gente pode ter mais algumas coisas, como fine-tuning e especialização. O modelo está treinado, mas ele vai ser um modelo voltado a algo muito específico, como atendimento ao público, segurança da informação, redes, código. Então ele pode receber esse fine-tuning depois que ele já está treinado. E mesmo assim os modelos erram, porque pode ter dados incompletos, pode ter um viés estatístico, é uma generalização excessiva. E se vocês procurarem notícias, vocês vão ver que modelos treinados em determinadas linguagens, eles são mais machistas, como se eu não me engano, são os modelos árabes por conta do povo ser islâmico. Então ele acaba tendo esse viés estatístico
que é próprio da cultura daquele povo que ele foi treinado. Então, beleza, agora a gente já passou aqui a um modelo, né? A gente já passou como o modelo é treinado, vamos focar aqui um pouquinho em token, ou seja, que eu já dei uma breve explicação, mas vamos lá. Um token é a menor unidade simbólica que um modelo de linguagem consegue processar. Ele pode representar uma palavra inteira, parte de uma palavra, um número, um símbolo ou até um espaço. Antes de qualquer cálculo, o texto passa por um processo de conversão. O objetivo não é entender o texto, mas transformá-lo em uma sequência de unidades manipuláveis matematicamente. Lembre-se que estamos lidando com computadores e computadores são ótimos para fazer cálculos matemáticos. Então ele vai pegar aquele texto que ele está sendo treinado, provavelmente, né, ele vai transformar tudo aquilo em binário, porque é isso que o computador entende, um conjunto de zeros e uns. Depois que ele transformou isso em binário, ele vai começar a pegar padrões que se repetem dentro desse texto. É por isso que um token ele pode ser uma parte de uma palavra. Normalmente os caracteres são associados a 8 bits, e pode ser que ele encontre um padrão com 12 bits. Então vai ser uma palavra inteira mais um pedaço de outra. Isso pode virar um token, né, que são essas unidades. Então vamos ver aqui um exemplo de tokenização. O texto original, modelos de IA não entendem texto. Uma possível tokenização, não quer dizer que vai ser assim, tá? Isso vai depender muito do conjunto de dados que está sendo analisado. Então, model, pode perceber que não é uma palavra inteira. DIA não entende em texto, ponto. Isso daqui poderia ser uma possível tokenização, e cada um desses textos aqui eles seriam associados a um valor numérico. Vamos a algumas observações importantes. Os tokens não correspondem necessariamente a palavras. A gente já viu que ele pode encontrar um padrão com 12 bits, né? Seria uma palavra e meia. Espaços e pontuação podem ser tokens, a divisão é guiada por frequência estatística e não por gramática. Tokenizadores variam entre modelos. Após a tokenização, cada token é convertido em um identificador numérico. O modelo ele nunca vê texto, ele opera exclusivamente sobre sequências numéricas. E agora a gente cai aqui na parte que eu vou conseguir falar da parte prática, né? Como a IA funciona. Os modelos de linguagem funcionam estimando probabilidades. Dado um contexto de entrada, o modelo calcula qual é o próximo token mais provável de ocorrer. Durante a inferência, que é o uso do modelo, o processo é iterativo. O modelo recebe um contexto, que é o prompt, calcula uma distribuição de probabilidades para o próximo token, seleciona um token com base nas probabilidades, anexa o token ao contexto e repete esse processo até gerar uma resposta completa. E isso acaba sendo o mesmo independente do tamanho do modelo. Só que modelos com mais parâmetros possuem maior capacidade de representar padrões estatísticos complexos, mas isso não garante automaticamente maior precisão, melhores respostas. A gente viu aqui, por exemplo, no DeepSeek isso não é verdade, né? Com 1.5 bilhões de parâmetros, ele deu essa resposta aqui que não faz sentido. Já o outro com 4 bilhões, né? Não conseguiu identificar que era português. Vamos testar ele com 8 e vamos ver como ele se comporta. É o mesmo modelo, esse daqui foi o Qwen com 4 bilhões e esse daqui vai ser uma resposta do Qwen com 8 bilhões. Então, modelos maiores conseguem capturar regularidades mais sutis, generalizam melhor em certos contextos, mas continuam limitados pela qualidade dos dados, pelo treinamento e pelo contexto fornecido. Toda resposta gerada por uma IA é o resultado da seleção estatística de tokens realizada passo a passo a partir de milhares de operações matemáticas. Então, um detalhe importante aqui. Apesar da gente estar vendo aqui o que poderia ser um processo de racionalização, isso daqui não é a IA pensando, né? O que a gente chama de racionalização não é um processo cognitivo real. É um efeito emergente estatístico. O modelo aprendeu que respostas humanas geralmente vêm acompanhadas de explicações, justificativas e passos intermediários. Então essas estruturas elas não provam que a IA tem um entendimento sobre algo. Elas apenas se parecem com o entendimento porque a IA em si ela não entende nada. Ela só faz esses cálculos estatísticos do que veio e do que é mais provável vir depois. Eu já falo sobre o Chain of Thought. Aqui ele já entendeu, né, que eu fiz a pergunta em português e que ele precisa responder em português. A cor mais comum associada à maçã é o vermelho, especialmente em contextos culturais, alimentares e visuais. No entanto, maçãs podem variar em cor, né, como verde, amarelo, rosa ou laranja, dependendo da variedade. O vermelho é a que mais se destaca em referências gerais, como na imagem da maçã como símbolo de conhecimento em frutas comuns de mercado. Então, beleza, esse daqui já entendeu que eu fiz a pergunta em português. Inclusive, ele pensou muito menos, 36 segundos, esse outro aqui já foi 54. Tem aqui todo o processo. E
Vamos falar agora sobre Chain of Thought. Eu não sei pronunciar isso, então, whatever. Aqui eu fiz um prompt, né? Eu só perguntei, né? Tô esperando uma resposta, não dei nenhum indicativo que esse modelo precisa pensar. Mas eu poderia mudar essa resposta com esse mesmo exemplo se eu simplesmente viesse aqui e mandasse ele pensar, ó. Pense em, sei lá, em contextos culturais ocidentais. Qual a cor comumente associada a uma maçã? Quando eu dou esse comando aqui, ó, eu tô falando que é para IA, antes de vir com a resposta, né, entre aspas, marretar a resposta, é para ela pensar. Depois eu vou fazer isso com o DeepSeek R1 também para a gente ver como isso altera a resposta dele. Deixa eu já copiar esse texto aqui. Então, em vez da IA já me mandar uma resposta direta, ela vai pensar, ó, mas espere, o usuário mencionou contextos culturais ocidentais, que se traduzem para o externo cultural context. Eu deveria ter certeza que eu estou focando nisso. Talvez existam outras cores também. Então ela está pensando, pô, ele pediu para mim pensar sobre algo específico, né, contexto cultural ocidental. A gente vai ver mais sobre isso em engenharia de prompt. Então, em vez dela vir simplesmente me dar a resposta, ela está pensando mesmo. Entre aspas, né, pensando. Então, o Chain of Thought disso são cadeias de texto que imitam o raciocínio passo a passo. Elas não representam pensamento real, porque é um IA, é um modelo computacional. Elas são padrões linguísticos aprendidos e podem ser incentivadas por instruções como explique passo a passo, mostre o raciocínio. Foram aprendidas a partir de exemplos humanos durante o treino. Então, própria base de treinamento da IA é o que dá a possibilidade dela parar, né, e pensar na resposta antes de simplesmente responder. É uma geração explícita de passos intermediários em texto, não o raciocínio interno real do modelo, tá? Então, o raciocínio real interno do modelo, a gente não consegue compreender. Se a gente compreendesse, ele se tornaria um algoritmo e não seria inteligência. Então, essas cadeias ajudam na organização da resposta, o que é muito importante se a gente está fazendo um agente de IA. Elas podem melhorar a coerência e podem aumentar a precisão. Então, o modelo pode explicar algo de forma impecável, mas ainda assim estar errado. E tem o Hidden Reasoning, que é a parte da IA que a gente não consegue ver. Então o modelo pode executar processos internos não visíveis, esses processos não são texto, eles servem apenas para orientar a geração da resposta, e não para validar fatos. Tá, e aqui tem um detalhe importante, tá? Esse raciocínio que a gente está vendo aqui, que a gente consegue ver aqui, que ele pensou por dentro de 2 segundos, podem ver que a resposta já mudou muito. Inclusive ele está respondendo ainda. Ele não está revelando tudo o que aconteceu internamente. Ele está gerando uma explicação plausível porque aprendeu que humanos esperam explicações. Em alguns sistemas, parte desse raciocínio pode ser exposto de forma controlada, que é isso que a gente está vendo aqui na interface do Olhama. E ainda assim, o que vemos continua sendo o texto gerado e não o pensamento. E a IA, ela tem suas limitações, justamente por funcionar de uma forma estatística. Ela pode alucinar. O que é alucinar? O modelo pode gerar algo coerente, mas falso, ou até mesmo algo incoerente, que é o que a gente viu com o DeepSeek R1, né, 1.5 bilhões de parâmetros. Uma probabilidade alta é diferente de uma verdade objetiva, então se ela aprender uma mentira, ela vai contar uma mentira. Independência extrema do contexto, né? Pequenas mudanças no prompt alteram completamente a resposta, né? Que foi exatamente o que a gente viu aqui, olha isso. Tá, vamos jogar aqui no DeepSeek. 1.5 e vamos ver como ele se comporta. Cara, eu acho que o outro foi 2 segundos de pensamento. A cor comumente associada à maçã na cultura ocidental norte-americana é variável dependendo do contexto, mas ainda tem nossa, escreveu errado. Em várias cores que são strongly associated. Largos contextos ocidentais, tá? Maçã vermelha. Nossa, ele colocou vermelha, mas digitou yellow, tá? Então, imagino que o DeepSeek é um modelo chinês, por isso que ele acaba misturando inglês com português, porque ele não deve saber português direito, ainda mais com esse tanto de parâmetro.
Orange, então já se perdeu aqui. Então vocês estão vendo que a IA, ela tá alucinando completamente. Até porque isso pode ser uma confiança excessiva dela, uma dependência do contexto, porque é um modelo chinês. Então a IA ela não valida fatos, a menos que você peça ela tenha acesso à internet, ela valida padrões linguísticos. Então, um detalhe, né? Porque explicações bonitas podem estar erradas, que é justamente o que aconteceu aqui. Pô, você olha isso daqui, tá, tem uns erros de português, misturando inglês com português, beleza, mas é uma resposta bonita, é uma resposta bem montada, é uma resposta tá difícil, estruturalmente, né, bem formatada. Mas ainda assim, ela tá errada, né? Porque o objetivo do modelo não é estar certo, é parecer certo dentro de um contexto fornecido. Um modelo é otimizado para coerência, fluidez, continuidade textual, plausibilidade estatística. Ele não é otimizado para verificação factual, consistência lógica global ou uma verdade objetiva. Lembrando aqui, né? Uma explicação bem escrita não é evidência de compreensão. É apenas evidência de que o modelo aprendeu a escrever boas explicações. Então, o modelo pode justificar um erro com confiança. Recentemente, saiu uma notícia de um modelo que excluiu um banco de dados. E ele foi lá e pediu desculpas, né? Ele está justificando o erro. Não deveria ter feito isso, peço desculpas e tal. E ele está justificando com confiança isso. Ele pode construir uma narrativa lógica em cima de um dado falso e pode manter a consistência interna mesmo estando errado. Tá? Isso não é um bug, é uma consequência direta de como o modelo de linguagem funciona. E aí tem alguns parâmetros aqui, que é temperatura, top K, top P, que eles alteram como uma resposta de IA ela é formatada. Tá? Eu vou passar por cima isso daqui para a gente poder cair no código logo, porque já tem 27 minutos de vídeo, eu acredito que vai ter uns cortes aí, deve estar em 25, tá? Mas tem bastante coisa que a gente ver aqui ainda. Tá? Então, basicamente, o que a temperatura faz? Ela controla o nível de aleatoriedade da escolha. Então, a temperatura mais baixa, uma escolha resposta mais conservadoras. Tokens mais prováveis quase sempre vencem. Respostas mais previsíveis e repetitivas. Depois temos temperatura média e temperatura alta, que são valores acima de 1. Né? Que aí a gente tem uma variação maior. Então, a temperatura é justo quanto a distribuição de probabilidades é achatada antes da escolha do próximo token. A temperatura não adiciona criatividade. Deixa eu já arrumar esses asteriscos que acabaram ficando. Então, ela não adiciona criatividade, ela apenas permite que tokens menos prováveis sejam escolhidos quando está com uma temperatura mais alta. O top K limita a escolha aos K tokens mais prováveis. Então, o modelo calcula as probabilidades, ordena os tokens e mantém apenas os K mais prováveis. E faz um sorteio entre eles. Então, vamos imaginar que eu tive um prompt e a resposta mandou usar o token 10, token 20, token 30. São os mais prováveis. Depois, né, costumava aparecer também o token 40, o token 80 e o token 90. E, sei lá, o mesmo prompt poderia ainda aparecer em alguns lugares, em o token 12812, o token 1 e o token 22. Quando eu limito o top K, né, quando eu deixo ele mais restrito, ele acaba usando só os tokens mais prováveis. E faz um sorteio entre eles para poder decidir o texto. Né? Então, basicamente é assim que funciona, né? Porque um prompt ele pode gerar N respostas diferentes, é por isso que você pode executar o mesmo prompt na mesma IA e ainda assim ela retorna respostas diferentes, porque existe aí um processo de variância entre essas respostas. Então, o top K em 1 sempre escolhe o token mais provável, o top K40 escolhe os 40 mais prováveis. Então, basicamente, ele restringe o espaço de escolha aos tokens mais prováveis, ignorando todas as outras possibilidades. Aí isso acaba reduzindo ruído, tokens estranhos e desvios inesperados. Mas acaba limitando, entre aspas, a criatividade da IA e pode gerar respostas mais engessadas, mas dependendo do contexto é exatamente isso que a gente quer. A gente não quer que, por exemplo, um agente de IA que funcione como um atendente comece a se tornar criativo. Não vai funcionar bem. E o top P, ele seleciona o menor conjunto de tokens cuja soma das probabilidades atinge o valor P. Então, quando o top P está em 0.9, o modelo escolhe entre os tokens que somam 90% da probabilidade total.
Então, eu apaguei o exemplo, né? Mas, enfim, em vez de ele escolher os tokens, né? X tokens, mas em vez de ele escolher os X tokens mais prováveis, ele vai fazer ele vai somando até chegar em uma porcentagem que a gente definiu e vai escolher entre eles. Então, beleza, eu vou continuar aqui, porque a gente já cai na engenharia de prompt. E aí a gente tem o que falar aqui que é mais legal do que toda essa parte teórica chata, que eu já estou falando demais sobre teoria. Enfim, vamos lá. Caramba, a engenharia de prompt ficou com... Então, o que é engenharia de prompt? É o processo de estruturar as entradas de forma clara e explícita, reduzindo a ambiguidade e guiando o modelo para o tipo de resposta desejada. Como o meu canal é de redes, né? Às vezes você caiu nesse vídeo aqui, mas você não é da área de informática e tal, o meu canal é sobre redes de computadores, DevOps, agora, né, mais SRE. Então, para engenharia de prompt, eu vou usar um exemplo específico da minha área, né? Então, explique o que é uma VLAN. Se eu jogo esse prompt aqui na minha A, e aí eu posso vir aqui no modelo, vamos pegar o chat para ficar limpo. Qual o problema desse prompt? Ele não tem contexto nenhum, ele não tem um público-alvo, ele não tem nenhuma restrição, e o resultado acaba ficando imprevisível, porque eu vou perguntar isso N vezes, eu posso ter N respostas diferentes, N formatos diferentes. E pensando em um agente de atendimento especificamente, eu vou imaginar que eu vou colocar um agente de atendimento à noite para responder meus clientes. Resultados imprevisíveis não são legais. Imagina o cliente vai lá e fala: ah, como eu posso pagar meu boleto? De repente ele fala: não, pode ir na mercearia da esquina e pagar pro cara lá, pro dono, e vai estar tudo certo. A gente não quer isso, né? A gente não quer esse tipo de resultado. Então, aqui tem um exemplo, tá? Do resultado real. E a gente não quer esse tipo de resultado imprevisível, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode começar a estruturar os nossos prompts. Percebam que, primeiro, eu perguntei só o que é uma VLAN. Depois eu pergunto, explique VLAN para um engenheiro de redes em até 5 linhas, com exemplo prático de forma técnica. Então, em vez de eu simplesmente pedir o que é uma VLAN, eu vou lá e falo, não, eu quero que você explique uma VLAN para mim. Mas você vai estar falando com um engenheiro de redes, então ele já vai saber que é um cara que entende, e você tem 5 linhas para fazer isso. Um exemplo prático de forma técnica. O que a gente teve, ó, uma VLAN, tal, uma rede lógica que permite segmentar, por exemplo, uma VLAN de uma empresa, tal. Não teve nada muito técnico aqui, se a gente parar para olhar. Vocês podem pausar o vídeo aí e ver. Já o exemplo, né, quando a gente pede para explicar, né, para o engenheiro de redes, perceba que ele já fala, ó, o tráfego entre VLANs requer roteamento camada 3, com subinterface em roteadores, ou VLAN routing, switches camada 3. Isso reduz broadcast, melhora a segurança, otimiza a gestão sem alterações físicas e perceba que o texto ficou muito mais enxuto, porque eu perdi 5 linhas. E a gente pode melhorar ainda mais esse prompt, né? Você é um engenheiro de redes, então eu tô falando para ela, olha, você a partir de agora é uma engenheira de redes. Você está treinando um profissional júnior. Isso daqui é o contexto. Em até 5 linhas, explique o que é VLAN com um exemplo prático de forma técnica. No código que eu fiz tem um outro exemplo aqui, a gente vai ver, ficou mais legal que esse. Mas eu já falo, ó, o switch core configura VLAN 10, vendas, 20 TI, com interface trancada, roteador camada 3 e tal. Enfim, o que define um bom prompt, né? Contexto. Sobre o que estamos falando, papel, quem o modelo deve simular, um objetivo, o que exatamente deve ser produzido, um formato, texto, lista, código, passos, restrições, tamanho, tom, nível técnico, estilo. E a gente pode, inclusive, pegar tudo isso daqui e mandar em um único prompt. Eu explico o que é VLAN. Tá, fez a explicação. Tá digitando aqui ainda porque é um modelo grande. Vou diminuir aqui, só para a gente conseguir fazer isso aqui mais rápido. Então, contexto. Qual que é o contexto? Você é um engenheiro de redes, treinando um profissional júnior sobre as configurações de rede da empresa. Atualmente temos 3 VLANs, 10, 20 e 30, que vão para diferentes departamentos. Poderia aqui também definir os departamentos, ficaria mais precisa ainda a minha resposta. Papel. Quem o modelo deve simular?
Tá, já acabou vindo aqui junto do contexto, então não precisa colocar no papel. Objetivo. Produzir um texto para ser adicionado ao wiki interno da empresa para futuros treinamentos. Formato. Markdown. Em português. Brasil. Restrições. Para não ultrapassar. Vamos colocar 15 linhas. O texto deve iniciar com colocando um exemplo aleatório aqui, tá? Então ele vai começar com link interno e vai finalizar com se está gostando do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. Mas aqui é verdade, tá? Se você estiver gostando, realmente deixa o like, se inscreve aí no canal e vamos ver aqui que o Qwen 3 de 4 bilhões de parâmetros vai produzir. Então ele já percebeu ó, que eu preciso criar um Markdown, um texto Markdown curto em português do Brasil para a companhia interna Wiki. Eu não estou conseguindo ver o resto. Precisa começar com, então ele já entendeu. Vai produzir um texto completamente diferente do que eu simplesmente chegasse lá e perguntasse o que é uma VLAN. Tá? Então o contexto para IA é muito importante. Um prompt bem escrito não força o modelo a acertar, ele apenas reduz o espaço de respostas ruins. E lembre-se, você não diz para a IA o que ela precisa pensar, você dá instruções do que ela tem que responder. A IA, você vai dar um input para ela vai processar, ela vai te retornar uma saída. Essa saída é a resposta dela. Então você não está falando, IA, aprende isso, pensa isso, faz isso, aquilo. Não. Você dá instruções do que você quer no seu output. Então, se seu input for ruim, seu output é ruim. E tem um contexto oculto do chat, tá? Isso daqui é legal. Isso aqui eu preciso abrir um ScaleDraw aqui, porque é uma coisa que eu vejo com muita gente que está começando a mexer com IA. Vamos imaginar que a gente está lá no chat GPT, isso daqui é seu texto, né? Seu chat. Aí beleza, você vai lá, começou o assunto 1. Sei lá, você está perguntando sobre VLANs. Que seja VLANs. Beleza. Então você foi lá, apertou sobre VLANs, aí você perguntou sobre roteamento de VLANs. E de repente, né, surgiu uma dúvida muito específica sobre você e você perguntou sobre um assunto aleatório. Qual a melhor placa gráfica para rodar IA? Beleza. Vamos imaginar que essa parte preta aqui é o espaço de memória de contexto. É tudo que ela consegue guardar de contexto. E aí você voltou no assunto de roteamento. E normalmente a gente faz uns contextos mais aleatórios, né? Eu mesmo já misturei contexto técnico com Bíblia, com saúde, com enfim. Às vezes tem aquele chat gigante lá que eu uso para tudo. Mas enfim, esse contexto aqui tem um limite, né? E conforme você vai escrevendo, ele vai perdendo as informações. Então, até determinado momento, ele sabia que a gente estava falando sobre VLAN. Depois ele achou que a gente começou a falar sobre roteamento de VLANs. Vai chegar um ponto que ele vai achar que a gente está no assunto aleatório, né? Mas a gente continuou aqui, roteamento. Ou pior, né? Misturou um outro assunto aqui, saúde. E vai chegar uma hora que esse contexto que ela tem do chat, ele vai começar a se perder. E é os momentos que ela começa a dar respostas ruins, aí às vezes você abre um outro chat e ela melhora as respostas, tá? Então tem que ter isso em mente também, que o contexto é uma restrição. Então, chats longos acumulam ruído, assuntos misturados competem por memória e existe um limite de contexto que o modelo consegue considerar. Por isso, para tarefas técnicas, chats curtos funcionam melhor, para exploração criativa, chats longos podem ajudar, e contexto ruim não quebra o modelo, ele apenas desorienta. Tá? E vamos ver a resposta que saiu aqui? Caramba, velho, ele tá pensando ainda. Ah, mas pensou.
Wiki interna. As VLANs 10/2030 são utilizadas para segmentar a rede. Engenharia, suporte, marketing, segmentação melhora. Se você está gostando do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Nossa, ele tá pensando ainda. Então, enfim, ele aqui, ó. Line 1. Foda-se, vamos lá. Vamos seguir aqui. Vamos ver que a parte técnica agora. Vamos finalmente abrir o código, né? Show me the code. E vamos lá. Eu já deixei pronto. Isso aqui já está no GitHub. Vocês podem acessar aqui para Padilha-Barria. Já tem isso daqui lá. Basicamente, quando eu quero interagir com um modelo de IA, eu posso fazer isso pela interface, né, web aqui do Ollama. Posso fazer pelo Open Web API. Ou posso fazer via código, né? Porque o Ollama ele tem uma API REST. Essa API REST ela é localizada no IP que está rodando sua máquina, na porta 11.434. Se eu fazer uma requisição post para API Generate, eu vou ter uma resposta. Então eu tenho aqui um prompt, né? O que é um roteador Wi-Fi. Faço o meu payload, peço para ele usar um modelo específico, passo o meu prompt nesse payload, e o string é se o modelo deverá transmitir em tempo real. Tá? O string é esse daqui que a gente vê, né? Que ele transmite em tempo real. Com o meu payload montado, eu faço a requisição post na URL configurada. E esse código ele vai imprimir o texto gerado. Então vamos lá. Eu já vou explicar como a gente usa esse repositório. Tá? Python 01. Fiz um post para o que é usando o prompt que é um roteador Wi-Fi. Nesse endpoint. Usando o Minstrel 3B. E, eventualmente, ele vai me gerar uma resposta. Tá? Talvez eu mude isso daqui para o DeepSeek R1 só para fins de velocidade, né? Para a gente ter uma resposta mais ágil aqui enquanto a gente está gravando o vídeo, porque pelo jeito esse negócio aqui vai demorar. Então deixa eu já mudar isso daqui para DeepSeek. Qual que é o nome dele? DeepSeek-R1 1.5b. Eu não consigo parar isso daqui, então vamos continuar. Tá? Enquanto ele pensa aqui, se ele não me travou o terminal, porque eu comecei a usar esse Zed agora, porque eu achei ele muito mais leve que o Visual Studio Code, estou testando ele aqui ainda, né? Mas parece que o terminal aqui deu uma travada. O que você vai fazer? Você vai clonar esse repositório. Depois que você clonou o repositório, você vai criar uma virtual env, que você faz isso por meio do comando python -m, venv. Você vai ativar essa virtual env com source, ou se você estiver no Windows, /venv scripts activate.ps1. Você vai ativar a venv e você vai ver ela ativa por aqui. O que a venv faz? Tem alguns pacotes, né, que são requirements para a gente conseguir fazer esse laboratório. Se você instalar eles diretamente na sua máquina, eles vão estar expostos globalmente para o Python usar. O que não é muito legal, que você pode ter N projetos, esses projetos podem se misturar. E as coisas podem ficar perdidas aí no seu computador. Então a gente cria venv para centralizar os pacotes de um determinado projeto. Depois que você fez isso, você vai fazer o pip install -r com a venv ativa requirements.txt. Ele vai instalar todos os pacotes, o meu não vai instalar nada porque já está tudo instalado. Eu matei o outro terminal porque eu acho que esse negócio aqui travou, tá? Então eu vou rodar ele aqui de novo. Python 01. E vamos ver a resposta. Erro 404, tá? Porque deve estar rodando esse negócio aqui, ou 404 pode ser eu digitei algo errado aqui. Então vamos lá, DeepSeek. Ou ele terminou agora, porque... Deixa eu voltar isso aqui. Ele tinha terminado. Por que o DeepSeek não foi? R1, 2.1.5b? Como é que tava? Era pra estar certo isso daqui. Deixa eu abrir o CMD. Olhando a PS. Olhando LS. Ah, tá. Eu digitei alguma coisa errada aqui.
Deixa eu abrir o terminal. Vamos tentar rodar esse daqui agora com o DeepSeek. Agora não deu 404, ele tá pensando, tá? Provavelmente ele vai executar isso daqui primeiro, depois a minha placa de vídeo vai pegar esse daqui e vai terminar, tá? Infelizmente vai ter que esperar que agora mesmo eu faça um cortezinho no vídeo. Beleza, pessoal, fez a resposta aqui, ó. Então, o roteador Wi-Fi é uma ferramenta ou device, ou sei lá o que, beleza. Ele está interagindo com a API do Olhama. Se eu posso fazer um outro request aqui, estou usando o DeepSeek agora por uma questão de velocidade. Como o texto é um pouco longo, está demorando um pouquinho para gerar, mas está aí, ó. Basicamente, o que você mudaria aqui é o modelo e o seu prompt, né? Então, você consegue interagir com a IA também por linha de comando, que é o que a gente pode começar a fazer, né, para automatizar algumas coisas. Inclusive, eu vou mostrar aqui. Dá para pegar pelo Agentic aqui, tá? Eu já vou fazer uma gambiarrinha aqui também, bem legal, acessando o MikroTik, mandando para o MikroTik e gerando texto. Então, beleza. Então, tá aqui, código simples. A gente pode, né, adicionar algumas opções ao modelo para ele mudar a resposta dele, né? Que é o que a gente fez, né, o que a gente viu sobre temperatura, top P, top K. Eu vou comentar esse top P. Em cada opção tem o nome dela, uma descrição, né, e os valores. Vamos deixar aqui o top K. Vamos jogar isso aqui para 100. E vamos jogar essa temperatura aqui em 1. NumPredict é a quantidade de caracteres que ele pode retornar, ou melhor, a quantidade de tokens que ele pode retornar por resposta. Como o DeepSeek é um pouco rápido, vamos jogar aqui que ele pode retornar até 850 tokens. Lembrando, Simple Request é a requisição simples para funcionar o Olhama na API dele. E o Modifying Parameters é a mesma coisa, só que com as options a mais aqui para isso, né? Esse Max Tokens aqui eu posso tirar. Deve ter vindo a mais. Deixa eu dar uma olhadinha. API Olhama. Agora eu fiquei na dúvida. Generate a Response. Model Prompt Suffix. Não tem Max Tokens, né? Não. Aliás, isso daqui também são todas as... Essa é a API do Olhama, né? O que você pode fazer com elas, com ela, gerar chats, conversas, etc. Então esse Max Tokens aqui tá fora. Então vamos lá. Vamos gerar aqui um Python para o 02. É a mesma pergunta, o que é um roteador Wi-Fi, mas agora a gente dá um pouquinho mais de liberdade para o modelo. Deixa eu dar um clear aqui. E vamos ver o que ele vai gerar, né? Ele pode gerar até 850 tokens. Device que identifica e localiza diferentes pontos de alguma coisa aqui, porque eles, como eu disse, né, o DeepSeek é um modelo chinês, ele respondeu em chinês. Sua perímetro, como pares, roupas, pavês ou outros elementos. Esse tipo de device é detecção de percorrências via network slicing. Caramba, velho, ele se perdeu demais nisso daqui. Tá, agora vamos modificar algumas coisas aqui. Vamos jogar o top key para 20. Aí vamos ver se ele se perde menos. Então vamos dar um clear aqui. E vamos modificar e vamos executar de novo. Foi. Dispositivo, aplicativo capaz de envolver objeto visual, digital, entorno, network, permitindo permissão de conexão à rede para uso de sementes. Esses dispositivos são utilizados por uma versão amplamente utilizada por Network Station, para regionar, testar conectividade, explorar, beleza. Já deu uma melhorada, né? Já assim, o texto tá horrível, né? Mas sim, um modelo de 1.5 bilhões, etc. Mas assim, diminuindo o top key de 100 para 20, já ficou muito mais preciso. Então vamos reduzir aqui a temperatura e vamos deixar ele técnico. Vou colocar a temperatura dele em 0.2. E vamos ver se ele consegue melhorar um pouco mais também. Então, dependendo da sua aplicação, você pode querer um modelo mais criativo, um modelo mais aleatório, enfim. Ou não, se for um agente de IA, você vai querer um modelo extremamente técnico, que se ele tem que responder X, ele tem que responder X, né? Ele não pode variar. Vamos ver o comecinho aqui. A ferramenta de aplicação permite a exibição visual do sistema percorrer, roteador computação distribuída, beleza. Roteador local é uma versão simples e intuitiva, interface gráfica, beleza. Já está
já está mais conservador aqui. É basicamente isso que a gente consegue mexer nos nossos parâmetros. E agora, vamos vir aqui para exemplo de Prompt Engineering. Vou usar o Ministral, porque ele vai ficar melhor. Na verdade, a gente já viu, né? Explica que é uma engenharia de redes, mas aqui daria para pular. Seria basicamente em linha de comando o que foi feito no Olhama, né? Aí você só trocaria um prompt fazendo isso, comentando um, ativando o outro. Antes da gente ir para a parte do Agentic, nossa senhora, o vídeo já está muito longo, mas enfim. Vamos lá, novo 0.4. Vamos dar o exemplo 0.6. Conectando microtik.py. Vai fazer sentido. Vou pegar o código do Agentic, vou colar para cá. E vamos remover isso aqui que não precisa. Na verdade, não precisa do Flask, só precisa do NetMico. Eu subo isso daqui também para vocês. Tá, isso daqui eu posso excluir. O código do NetMico está aqui. Device. Return. Tá, não preciso. Agora a gente pega o Agentic App e pega o device. Tá? Ele vai conectar esse código. Ele vai conectar no meu roteador de casa. Eu até posso trazer aqui a interface gráfica dele para vocês verem o log. Eu consigo ver os logs direto aqui? Apps licença não. Então, log print, eu acho o que é aqui? Log. Show. Nossa, microtik, sério que você não vai deixar? Então tá, vamos lá. Só para mostrar como é que isso daqui funciona. A biblioteca NetMico, ela serve para conexões SSH em dispositivos de rede. Então aqui eu defino o nome do meu dispositivo, o endereço IP dele, ou melhor, o tipo do meu dispositivo, e dentro do NetMico existem tipos específicos para cada dispositivo. Aí tem que dar uma lida na documentação dele. E basicamente o que ele vai fazer? Ele vai conectar, ele vai enviar o comando sem IP address print, ele vai desconectar e ele vai me trazer o output aqui na tela. Então vamos lá. Python 06. Recebi chamada IP. Conectou no meu microtik. A gente consegue ver isso por meio daqui, ó. User Cobalt, logado in via CH e deslogou. Né? User Cobalt. Então ele me trouxe os endereços IPs do meu roteador. Isso daqui eu consigo jogar para mim IA. Porque se eu tenho aqui meu simple request, eu posso simplesmente pegar isso daqui. Não vou conseguir fazer um código feio, me perdoem. Vamos pegar isso daqui, vamos jogar isso aqui para cima. O config ele vem junto com o device. Beleza. O prompt a gente vai enviar diretamente o output. Então envia requisição. Então, basicamente ele vai fazer a mesma coisa. Só que vamos jogar isso aqui para o Ministral. Qual que é o nome dele? Porque ele é um pouquinho mais inteligente. Na verdade, com 4 bilhões, pode ser ele. 2,5, 3. É ele mesmo. Então, basicamente, ele vai conectar no roteador, ele vai trazer o comando, então, a saída do IP address print, que é isso daqui, e ele vai mandar para IA. Mas ele vai mandar só a saída, né? Não faria muito sentido eu enviar só a saída. Então, vamos lá. Prompt. Então, ele vai receber uma pergunta. Qual o endereço IP presente na interface PPP8?
Passar formatadinho aqui para ele. Com o endereço IP, presente na interface PPoE. No exemplo abaixo. Ou melhor, no exemplo entre 3 cerquilhas. E a gente passa o exemplo aqui em 3 cerquilhas. Isso daqui também é engenharia de prompt, tá? Eu estou delimitando o contexto que a IA vai ler. Então, se eu passasse mais alguma coisa de informação, não teria problema, ele vai ler sempre o que está entre as cerquilhas, porque eu falei para ela, eu delimitei, ó, com o endereço IP presente na interface PPoE no exemplo entre cerquilhas. Como não tem cerquilha aqui, na verdade tem uma, mas não tem 3 seguidas, que é essa daqui, não tem problema, ele vai compreender. Então, passei o output, estou mandando esse prompt. Então, eu conectei na minha MikroTik, peguei o que estava em IP address print dela, joguei no meu prompt e estou mandando esse prompt para a IA. Recebi a chamada, ele conectou na MikroTik, ele trouxe na tela que tem esse printf, e agora ele mandou para o Queen 3B, para o Queen 3. E agora eu vou fazer um cortezinho no vídeo, a hora que ele retornar eu mostro aí para vocês, porque eu acho que vai demorar um pouquinho. Beleza, ela retornou aqui a resposta, e ó, o endereço IP presente na interface PPoE no exemplo é 100.64.84.69. Explicação: na tabela fornecida, a linha com interface PPoE Outkicks Telecom, está na posição 3, última linha. O campo address indica o endereço IP associado a essa interface, que é 100.64.0.69. Uma flag dinâmica e confirma que esse endereço foi atribuído dinamicamente, tipo para interface PPoE. Beleza, então a gente conseguiu conectar num roteador, pegar a saída de um comando e jogar para a IA, ela retornar uma outra coisa, né? Ele retornar a resposta para a gente. Eu tô com uma dúvida: o que vai acontecer se a gente usar o DeepSeek aqui? Porque, como é um negócio fechado, eu acho que esse modelo vai funcionar bem. Mesmo ele sendo meio burrão, mas vamos testar DeepSeek. E eu vou formatar minha saída. Qual é o endereço? Beleza. Vou colocar um ponto aqui. Vamos colocar um /n aqui. /n. E vamos adicionar formato de saída. Retorne apenas o endereço IP. E vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Vai ser muito mais rápido, então não vou precisar fazer um corte. Recebi a chamada na API, conectou. Está delegando para o DeepSeek. Eu já estou escutando as ventoinhas do meu notebook girar. E aí, DeepSeek? Na linha da formato PPoE, no exemplo fornecido, a linha final inclui 100.64. Mandou mais coisa? Mandou mais coisa. Respeitou o meu formato de saída? Não respeitou o meu formato de saída, mas respondeu. Então, é isso. Agora, isso é algo que eu faço manual, né? Então, eu escrevi todo o código, delego para a IA, ela me retorna uma resposta, eu posso trabalhar em cima disso. A gente chega no próximo nível, que são os agentes de IA. Então, o agente de IA é um sistema onde o modelo de linguagem decide qual ação deve ser executada com base em contexto, regras e ferramentas disponíveis. Um LLM sozinho é apenas um gerador de texto. Quando conectamos o LLM a ferramentas externas, ele passa a atuar como um agente. Então, o LLM sozinho é um chatbot. Um LLM com ferramentas mais controle é um agente. Então, a arquitetura é simplificada quando a gente usa agente. Então, o prompt passa pelo Large Language Model, que é um modelo, ele tomando decisão, ele chama uma função, ele pega o resultado dessa função e passa novamente pelo modelo. Então, um modelo, ele não deveria executar código, ele não deveria acessar o sistema diretamente, ele não deveria ter efeitos colaterais reais, mas pelas notícias a gente sabe que isso não é verdade. O que ele deveria? Analisar o contexto, escolher qual a ação mais adequada e devolver essa decisão em forma estruturada. A execução sempre acontece fora do modelo, então o modelo chama, aquilo é executado, ele chama uma API, ele chama uma função, ele chama alguma coisa, aquilo é executado, ele analisa o retorno. O papel real de um agente de IA não é agir no mundo, é decidir qual ação em código deve ser executada. Então, beleza. Tem exemplo conceitual aqui, mas vamos vir aqui, que eu acho que vai ser muito mais legal. Eu fiz um app extremamente simples em Flask. O que esse app faz? Ele tem 3 funções. Ele tem uma rota para BGP Router,
que ela é hard-coded, então ele sempre vai retornar isso daqui. Tem 3 peers, né, que o estado está established e o uptime tem 14 dias. Então isso daqui, essa check BGP, ela vai ser usada quando chegar na IA e perguntar: como é que está o estado de uma exceção BGP? Do router XYZ. A gente tem a rota do syslog, que é a mesma coisa, só que em vez de eu pedir BGP, eu vou pedir um syslog para ela. E tem a rota IP route, né, que ela faz exatamente a mesma coisa do conectando com o MikroTik. Só que a gente vai fazer isso via chat com a IA. Então, eu vou perguntar: IA, qual é o endereço IP? Ou melhor, quais endereços IPs? Qual é o endereço IP do roteador XYZ? Então, ela vai ver que ela tem essa ferramenta que ela pode usar. Ela vai se conectar e ela vai responder. Então, o que é a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui? Na verdade, a primeira coisa a gente vai instalar o OpenWebUI, porque isso daqui vai facilitar muito essa configuração. Como é que você instala ele? Você precisa ter o Python na sua máquina, né? Todo computador recente já basicamente vem com isso. E você vai dar esse comando, ó, pip install OpenWebUI. Deu esse comando, o pip vai instalar o OpenWebUI. O meu já está instalado, então ele basicamente vai falar: pô, já está instalado. O que você vai fazer? Vai copiar isso daqui e vai mandar ele servir, né, o próprio servidor dele de OpenWebUI. Vai demorar um pouquinho para subir, mas vai subir. Subiu. O que a gente pode fazer agora? Acessar o localhost, né, porta 8080. A gente já tem aqui o nosso OpenWebUI. Ele já identificou os modelos que eu tenho disponíveis, etc. Inclusive tem um chat aqui do vídeo, ó, você é um engenheiro de redes, que são os prompts que eu mandei para o OpenWebUI, via o OpenWebUI, para cada uma do conteúdo lá no Obsidian. O que a gente vai fazer aqui? Estou logado, né? Você vai ser obrigado a criar uma conta pela primeira vez, mas é tudo local. Vou vir aqui em espaços de trabalho, ferramentas, e vou criar uma nova ferramenta. Vou chamar ela de... Vou apagar tudo isso daqui. Não quero colocar um ID. Na verdade, ID é o nome, né? Deixa eu ver. Bem, não lembro. Vamos vir aqui. Criar nova ferramenta. Aqui, nome da ferramenta. Ferramenta de rede. A ferramenta permite realizar conexões com roteadores e trazer informações em tempo real. E aí, é o segredinho aqui. A gente vai ter 2 códigos. O Agent App, que é a aplicação Flask. Flask ele sobe um servidor HTTP REST. E a gente consegue definir as rotas. Eu vou rodar ele aqui para a gente ver. Então, por exemplo, eu tenho aqui a rota health. Então, /health. Então, se eu venho aqui no meu navegador e digito /health, eu vou ter o status OK e Net DevOps Tools. Por que eu tenho isso? Porque status OK, Service Net DevOps Tools. Que foi isso que eu defini como saída da minha função health. Poderia ser o status fail. E a hora que eu atualizar aqui, status fail. Beleza, mas vamos deixar aqui em OK. E eu tenho as funções, né? BGP router. Router é uma variável. Ele vai retornar o que chegar aqui em router como texto, né? Porque isso daqui não é um exemplo real. É um hard-coded. Então, vamos lá. /BGP. E aí eu coloco o nome do router. Router 01. Ele retorna. Tem 3 peers, BGP, router 01, established, uptime 14 dias. Posso vir aqui e alterar. Uptime 2 horas só. Se eu atualizar, uptime 2 horas. Eu tenho a rota syslog, que ela retorna os logs. Show. Isso aqui poderia ser, e é, né? Por exemplo, tem a rota IP router, que ele vai se conectar ao roteador, que é definido aqui, mas está definido de forma estática, mas poderia ser dinâmica, e vai trazer os endereços IPs. Então, se eu venho aqui, IP.
Então, percebam que ele traz exatamente a saída do meu MikroTik. Esse aqui poderia estar melhor formatado? Poderia, né? Mas a IA vai entender. Assim eu espero, né? Porque vídeo, né? Vamos saber. Sabe-se lá. Então, beleza. Tem essa primeira parte, que é o aplicativo que roda as funções. Só que a gente precisa informar para a IA as funções que ela tem disponível. Que é esse outro código aqui, que você simplesmente vai copiar e colar nas suas ferramentas. O que você tem que mudar? A base URL. Você vai colocar o endereço IP do seu computador ou não. Você pode deixar localhost, não tem problema. Se está rodando localhost, ela vai conseguir chegar nesse IP. E o que tem nesse código, né? Deixa eu só salvar aqui que eu vou explicar lá pelo Zed. Confirmar, beleza. Agora tem duas ferramentas aqui. Esse código tem o check BGP status, que serve para verificar o status da sessão BGP. Mas o que ele faz? Quando a IA entende que ela tem que usar essa função, ela vai fazer um request para a base URL, que é a URL do nosso app. Que aí lá eu tinha colocado localhost, mas enfim. Deixa eu colocar localhost aqui também. No BGP, router name, que é exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Se eu venho aqui BGP, ela vai ter esse retorno. A hora que ela entender que ela tem que chamar essa função. Mesma coisa para o logs, mesma coisa para o endereço IP. Então, show. Estou com a ferramenta cadastrada aqui. Né? Basicamente, uma ferramenta informa para a IA o que ela pode fazer, né? Quais funções ela tem, e a outra executa as funções. Vou criar um novo chat. Vou vir aqui em integrações e vou adicionar, vou ligar a ferramenta de redes. O Quen eu sei que funciona, né? Mas vamos tentar com o DeepSeek. Ferramenta de rede. E vamos lá. Qual é o estado BGP do roteador do router 02? Ele tem a ferramenta, vamos ver se ele vai entender que ele tem que usar ela. Estou usando o DeepSeek porque ele é mais rápido, tá? Senão eu vou ter que editar o vídeo aqui e fazer cortes enquanto o Quen roda ou o Ministral, né? O Quen eu sei que funciona porque basicamente é o que eu estava usando antes. Mas vamos ler. Ó, ele entendeu. Ok, deixa eu tentar adivinhar qual a resposta da questão do usuário. O contexto fornecido, source ID 1, name ferramentas, ó, ele entendeu que ele tem ferramentas de rede, check BGP status. Ele fez a chamada, tanto que a gente consegue ver aqui, ó. Recebi chamada BGP para description, hostname, R1, beleza? Description, hostname, roteador. Nossa, ele só não entendeu o nome do roteador. Ó, saiu tudo zoado aqui. Do BGP router 02. Router 02, beleza. Então, estado para o router 02 é establish com uptime de 2 horas. Então, minha resposta tem que ser estado uptime 2 horas. Vamos mexer aqui na API para a gente ver? Vamos colocar aqui no Agentic Tool, que é, ou melhor, no Agentic App. Vamos colocar aqui o estado BGP Open Confirm. Ele tem 1 peer e o uptime está 0. Vai recarregar o app aqui embaixo. Recarregou. Agora a gente volta aqui na IA e pergunta a mesma coisa. E agora, qual o estado do BGP 0 no router 01? Ele vai passar pelo mesmo processo, mas ele vai, a hora que ele acessar, e aqui eu vou trazer para a gente ver os logs, que ele vai estar em Open Confirm e o uptime vai ser 0. Ó, fez a chamada, deu uma errada aqui no nome, mas enfim, ele deve trazer a informação correta. Open Confirm, uptime, deu uma errada aqui, mas enfim. Vamos ver o que ele trouxe aqui. Open Confirm, uptime 2 horas. Eu acho que ele acabou não atualizando. Não, time 0, tá? Ele se perdeu mesmo. Se fosse um modelo maior, a gente não teria
esse problema, né? Como é um modelo de 1,5 bilhões para ser rápido, é normal que ele dê uma alucinada. Mas com base nisso, né, ele sabe qual é o estado do BGP e o router 2, o router 1 poderia perguntar, né, por que um está established e o outro está em Open Confirm se os dois fecham a sessão entre si? Poderia ser um questionamento. Aí eu poderia falar, ó, você tem os logs do router X, acesse lá e veja. Né? As possibilidades começam a aumentar. E agora vamos perguntar qual o endereço, quais os endereços IP presentes no router 03. Retorne apenas os endereços de rede e vamos ver aqui no ZED, vamos ver se ele vai fazer essa chamada também. Errou. Ah, acertou. Recebi chamada IP router 03. Ó, retornou os endereços. Ele tá pensando. Cara, por algum motivo ele fez também uma chamada de BGP, que a gente consegue ver aqui, ó, get router BGP. E também ele fez o getp. É que o log aqui meu tá aqui, ó. O log saiu meio fora de ordem. Mas ele identificou 926810.254, 926820, 10.30.30.30. Faltou só o endereço 164. Que ele deveria ter recebido. Então vamos confirmar, vamos questionar ele aqui. No router 03 não faltou o endereço da interface PPPoE na sua resposta? Vamos ver se ele vai fazer outra chamada. Fez outra chamada. Já tá pensando. E agora ele viu, ó. Mas, enfim, definiu o endereço IP errado. Novamente, né, esperado, já que é um modelo pequeno. Mas é isso para esse vídeo que ficou extremamente longo. Mas para quem ficou aí até o final, meu muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido. Não deixe de se inscrever, deixar o like. E é isso, até o próximo. Valeu!